Olá, pessoal, boa tarde. Vamos para mais uma aula de biologia, continuando aí com a reprodução das plantas, tá? Na última aula, vocês fizeram um quadro comparativo e vocês perceberam algumas diferenças aí entre as plantas, né? Vocês já aprenderam, então, que nós temos aí 4 tipos de plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Vocês já perceberam aí que as plantas mais evoluídas são as gimnospermas e as angiospermas. A menos evoluída, a mais simples, é a briófita. E a intermediária, que começa aí a ter uma evolução bastante reconhecida, que são as pteridófitas, tá? Hoje nós vamos falar sobre a reprodução. Nós vamos falar uma por uma, então vai ser 4 vídeos. Eu vou fazer para não ficar tão longo. Nós vamos falar da reprodução das briófitas. A habilidade é identificar e caracterizar os padrões de reprodução e crescimento dos diferentes grupos de plantas. Então, nós vamos falar um pouquinho das briófitas, olha só. As briófitas são plantas muito simples, né? Geralmente com poucos centímetros de altura, que vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. Só que elas apresentam a capacidade de fazer fotossíntese, tá? São multicelulares, ou seja, apresentam células eucariotas, tá bom? Devido à ausência dos vasos condutores e nutrientes, a água absorvida do ambiente é transportada por essas plantas de célula para célula. Então, existem células especializadas que fazem aí o transporte da água. Por isso que elas são pequenas e gostam de lugares úmidos e sombreados, tá? Só que elas são as primeiras plantas aí que estão saindo do ambiente totalmente aquático. Por isso não encontramos espécies marinhas, elas não são marinhas, elas não são de água, assim, de dentro da água. Elas já estão naquele ambiente assim, passando aí, saindo da água para o ambiente terrestre, tá? Por isso elas são sempre pequenas e baixas. São avasculares e fazem fotossíntese. Aí eu trouxe para vocês aqui, ó, o corpo. Nós vamos trabalhar no musgo, tá bom, gente? Você já sabe que os principais representantes das briófitas são o musgo. Então, pensa no musgo, aquele tapetão verde lá que vocês já sabem que é uma planta. Então, veja bem, quando eu fiz aquela pergunta assim, das estruturas que as plantas têm, vocês perceberam que as briófitas não vão apresentar caule, raiz e folha, tá? Ela parece, a gente não consegue diferenciar, ela tem, mas a gente não consegue diferenciar como numa planta grande. Então, o que os cientistas colocaram em vez dessa nomenclatura raiz, caule e folha? Eles colocaram rizóides, cauloides e filóides, que praticamente têm a mesma finalidade. Qual é a função de uma raiz? É suportar a planta, não é? Ó, é fixar a planta. Então, rizóides, filamentos que fixam a planta no ambiente em que ela vive e absorvem a água e os sais minerais. Cauloide, pequena haste, de onde partem os filóides. E os filóides são estruturas clorofiladas e capazes de fazer a fotossíntese. Tudo bem em relação às estruturas? Agora eu vou mostrar, antes de entrar para a reprodução, né? Olha só, antes de entrar para a reprodução, eu peguei essa imagem, tá? E trouxe para vocês assim, ó. Então, você vai pensar no seu musgo. Deixa eu colocar o musgo aqui para você ver novamente, ó. Tá vendo? Esse daqui é o seu musgo. Você vai imaginar tudo isso que eu vou falar para você. Você vai tentar imaginar que existe dentro desse tapete verde que você tá vendo aí nessa pedra, tá? Que você está vendo aqui nesse tronco, tá bom? Imagina só, olha só que coisa louca, né, gente, quando a gente fala de planta, né? Então vamos lá, nós vamos dividir o musgo em duas partes, ó. Duas partes que se chamam, que são chamadas de gametófito e
Uma, né? Uma vai chamar gametófito e a outra vai chamar esporófito. Então, o que, que é o gametófito? Nossa, palavra, novamente uma palavra nova de biologia. Gametófito, gametas. Então, nessa região eu vou encontrar gametas. E gametas são células haploides. Lembra lá que eu pedi para vocês pesquisarem o que são células haploides? O que são células haploides? São células que vão carregar a metade do número de cromossomos que tem aquela espécie. Então, pensa assim, ó, é um exemplo. Se essa espécie, que são as briófitas, apresentam 30 cromossomos, as células do gameta dela vão carregar 15, tá? Então, elas apresentam aí células haploides. Essa região faz fotossíntese e é essa região que vai sustentar a parte de cima, que a gente chama de esporófito. Então, vamos lá. O musgo é dividido em duas regiões. Quais são? Gametófito e esporófito. Gametófito vai conter gametas. Vão apresentar células haploides, vão representar a parte duradoura da planta, porque ela vai estar sempre ali, vai fazer fotossíntese e é o que vai sustentar tudo na planta, tá bom? Ah, então quando que vai surgir a parte esporófita da briófita? Quando ela se reproduzir, tá bom? O que é o esporo? Já na fase esporófita, na parte esporófita, então as células vão ser diploides, vai ser uma fase passageira, não vai fazer fotossíntese, porque ela vai depender totalmente da parte gametofítica, tá bom? Agora eu vou vir aqui para a reprodução, ó. Antes de entrar para a reprodução, você tem que saber que a planta, ela pode ser feminina e masculina, tá, gente? Então, ela pode produzir gametas femininos e gametas masculinos, tá? Aqui tem um texto. Então, o que você vai fazer depois? Você vai ler esse texto. Eu vou para a explicação aqui no ciclo, ó. Eu vou vir aqui agora, tá? Aqui você vai pegar, é uma chuva de informações aqui. Então, tudo que eu falar aqui tem nos slides aí de cima. Tudo bem? Então, você pode assistir essa aula minha quantas vezes você quiser, até você entender. Então, o que eu vou falar aqui, ó? Eu vou começar falando. Lembra que eu falei que a célula pode ser feminina? Desculpa, que a planta pode ser feminina e masculina? Então, olha só. Quando que é uma planta feminina? Como se chama a planta feminina? Arquegônio. Palavra nova. Arquegônio. Dentro do arquegônio vai ter o gameta feminino. Como que chama o gameta feminino? Oosfera. Tudo bem? Vamos para a planta masculina. Como que se chama a planta masculina? Anterídeo. O que é que a planta masculina vai produzir? Anterozoide. Ó, planta feminina, arquegônio, vai produzir oosfera. Planta masculina, anterídeo, vai produzir anterozoide. Lembra alguma coisa do masculino do homem? Espermatozoide. Só que a gente não fala espermatozoide para planta, a gente fala anterozoide e a gente não fala óvulo, a gente fala para a planta feminina oosfera. Então, ela produz oosfera e o masculino produz anterozoide. Tá vendo esse Nzinho aqui, ó? Esse N, numa prova, representa a célula haploide. N, metade
do total de cromossomos da espécie, tá? Célula haploide. Quando aparecer 2N, tá vendo aqui que bonitinho 2N, ó? 2N é uma célula diploide, então uma representação para a célula diploide é 2N, ou seja, o total de cromossomos da célula, tá? Então vamos pensar que a briófita tem 30 cromossomos, então aqui tem 30 cromossomos, que é o número total diploide. E no anterozoide tem 15 e na osfera tem 15, que ao entrarem em contato, N com N vai dar 2N, vai formar uma célula diploide. Estão conseguindo entender? Então, vamos lá. Então, agora que você já aprendeu que a planta pode ser feminina e a planta pode ser masculina, que o nome da planta feminina é arquegônio e que o nome da planta masculina é anterídeo, que o arquegônio produz oosfera, que o anterídeo produz anterozoides, cujas células são haploides, tá? Vão fecundar, vão se unir. De que forma? Através da água. Por isso que as briófitas gostam muito da água, ou seja, elas precisam estar próximas da água. Por quê? O anterozoide é uma célula flagelada. O que é uma célula flagelada? É uma célula que nada. Então, uma gotinha de chuva, se cair no anterozoide, ele vai com essa gotinha conseguir nadar até a oosfera. E ao encontrar com a oosfera, tá? Lá na planta feminina, tá vendo que ele põe aqui para você, ó? Gametófito feminino é a planta feminina que vai carregar a cápsula. Olha que bonitinha. Não é a mulher que gera o bebezinho? Quando você fala de planta também, é a planta feminina que vai carregar a haste. Olha que coisa bonita, né, gente? Olha uma vida nascendo aí, que bonitinha. Então, olha só. Então, essa parte que a gente chama de gametófito, né? Lembra que eu falei lá no outro slide que ela é duradoura? Sempre vai ter, tá? Já a parte esporofítica, ou seja, o esporo, vai surgir quando ocorreu a fecundação, quando ocorreu o encontro da oosfera com o anterozoide, tá? Aí surge o pezinho, a haste, como essa plantinha, como uma mulher estivesse aí crescendo a barriguinha dela, até surgir a haste. Dentro da haste vai ter na haste vai surgir uma cápsula, como se fosse um botãozinho, tá? Dentro desse botãozinho vai ter esporos. Esses esporos, né, dentro dessa cápsula vai ter um embriãozinho, tá vendo aqui, ó, 2N, olha que bonitinho aqui, ó, 2N, ou seja, é a união da osfera com o anterozoide, NN, que surgiu aí uma célula diploide. Nessa cápsula vai ter uma redução. O que é uma redução? Vai sofrer uma meiose, então uma célula 2N vai se transformar em células N. O que acontece na meiose? Uma célula dá origem a 4 células haploides, que vão dar origem a gametas. Então, quando tiver tudo pronto, olha, esses esporos que estão aqui dentro, olha que bonitinho aqui, essas bolinhas vermelhinhas, são esporos eliminados pela cápsula. Já são células haploides, tá vendo aqui que bonitinho? Ó, N, que vão cair no solo novamente, lá naquele solo úmido. E dessas sementinhas, desses esporos úmidos, vão nascer o quê? Gametas masculinos, ou seja, plantinhas masculinas, que a gente chama de anterídeo, e gametas
e plantas, né, femininas, que a gente chama de arquegônios. E vai estar lá tudo misturado naquele tapetão bonito que a gente vê lá numa planta, num tronco, tá? E aí começa tudo de novo. Na época da reprodução, esses anterozoides vão até a oosfera, fecunda, nasce a cápsula de novo aqui, tá? Vão carregar os esporos, que vão sofrer meiose, que vai ser liberado de novo para o ambiente. Então, o que vocês têm que saber daqui? O nome das partes femininas e masculinas, arquegônio feminino, anterídeo masculino, os gametas, né? Oosfera feminino, anterozoide masculino. Sempre a parte esporofítica, né? Aqui, ó, tá vendo? Vai nascer numa planta feminina, porque você vai pensar como se fosse a espécie humana, que é a mulher que vai carregar, tá? Olha o embriãozinho aqui, 2N, vai sofrer meiose, e assim volta tudo de novo. E deu para entender mais ou menos o ciclo, gente? E aqui vem a importância das briófitas, né? Qual que é a importância? Armazenam grande quantidade de carbono, elas são armazenadoras de carbono, e com elas, né, dá para fazer a biomassa, dá para fazer o adubo, tá? A gente consegue fazer isso na agricultura. Elas são colonizadoras iniciais, então, de repente, você vai num espaço e não tem nada ali, e elas conseguem se reproduzir ali, elas conseguem se fixar ali e começar uma plantação, tá? Por isso que elas são chamadas de colonizadoras iniciais. E são sensíveis à poluição, elas são bioindicadores da poluição. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou estar na reunião Zoom, tá? No horário. E, ó, tem mais um vídeo aí para essa aula, que são as pteridófitas, tá bom? Grande beijo, pessoal. Tchau, tchau.